Ouvinte estrelinha, tô aqui antes do episódio começar para lembrar duas coisas. Agora você encontra todos os episódios do Astro Brasilis no YouTube. Se inscreve, dê like, comente e ative o sininho para não perder os nossos conteúdos em vídeo que começam em breve. Assim, e apoia esse podcast acessando livepix.gg/astrobrasilis. Olá, estrelinhas supernovas dessa podosfera! Como foram aí de semana? Passaram bem? Desculpe dizer, mas não está tudo bem. Eu tive que tomar umas caipirinhas de Lexotan. Tô chapado até agora com essa porcaria. Que tristeza. Sejam muito bem-vindos à Zona Etérea do Astro Brasilis, o podcast para quem jura que toda essa história de atentado ao Moro e ameaça foi armação. Se você acredita em banhos de som, cristalterapia, nome na boca do sapo e que Lula vai parar de falar besteira, esse é seu podcast. Para mí es un privilegio total de presentar a la estrella de este programa. Eu sou a Chu, a sua futriqueira político-astral, e vou te conduzir nessa viagem de ácido que é o Brasil das estrelas. Puta que pariu, hein, ouvinte estrelinha? A gente vem aqui todo santo começo de podcast pra ler o clima da semana, e o seu Lula não aproveita esse conteúdo, né? Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. Então alguém, faz favor, compartilha esse podcast com a Janja. Cláudia, senta lá. Semana passada a gente avisou muito nos oráculos aqui do comecinho, falando aí no oráculo de cor e na carta do zodíaco, pra prestar atenção em instintos, não ignorá-los, não deixar a jabuticaba cair no quintal, mas nada foi feito com relação a isso, né? No orixá, então, nem se fala, né? Porque foi pedido o quê? Racionalidade. E a gente ganhou o quê? Não tá tudo bem, só vai também quando eu fuder esse muro. Sinceramente, viu, ouvinte estrelinha? Mas vamos ler aí as energias da próxima semana, porque tem até turnê internacional do Lula chegando aí, né? Vamos lá, vamos puxar o oráculo de cor. Rosa clarinho, pastel, cor da ativação da consciência. Olha só, mas que coisa, né, ouvinte estrelinha? Essa carta tá me mandando um recado direto ao presidente e seu entorno. Se manca, presidente Lula, faz tempo que o senhor não tá no poder e é preciso ter noção da dimensão das suas palavras hoje em dia, que ressoam aí pro resto do mundo em questão de segundos, cheias de viés de confirmação e interpretações abertas. Desgraça! Tá na hora de falar menos de forma improvisada, fazer um media training e não se manifestar sem necessidade. Então o recado desta carta é: fecha o bico, presidente. Vamos puxar um orixá. O Molu, puta que pariu, olha isso, ouvinte estrelinha. O orixá Molu é conhecido como o senhor da cura e da saúde, mas também é associado à morte e à transformação, simbolizando aí um ciclo de fases, né, que começam e terminam. Mas aqui a gente pode dizer que o Molu vem pedir pro presidente cuidar mais da saúde física e mental. A gente tá vendo ele aí com uma pneumonia leve, né, antes da viagem pra China. E outra coisa, é preciso considerar uma mudança e renovação de postura. Coloque-se na sua vida, garoto. É isso que esse orixá tá pedindo. O recado também chega aqui pros acordos que podem ser fechados essa semana de forma mais inovadora, abandonando modelos engessados e ultrapassados. Então atenção, galera que vai viajar pra China, que a gente vai falar daqui a pouco também. Vamos puxar então o Zodiac. Olha só, ouvinte estrelinha, a intuição volta em pauta mais uma semana. Agora com a carta do signo de Peixes. Essa carta saiu aqui como um sinal de que é importante estar atento às suas emoções e instintos e confiar na intuição para guiar suas escolhas e decisões. Segura nas mãos de Deus. Também é um alerta que traz energia de dualidade ou indecisão. Várias áreas do governo aí andam divididas entre diferentes opções ou caminhos a seguir. Então é importante encontrar uma forma de integrar essas energias opostas para seguir adiante e tomar decisões. Então atenção, governo, respire e inspire, meus caros. Bom, chega de dar dica pra esse governo e bora pro que vocês querem, né? Que são os assuntos de hoje no Astro Brasilis. No episódio de hoje, o céu de abril. Vamos entender se a astrologia consegue amansar esse país que mais parece um cabaré pegando fogo eternamente. O que será que os astros prepararam para o Brasil no mês de abril? Rimou! Fica por aí que já já a gente vai te contar tudo.
Comissões Pacheco e Lira. Esquenta a treta entre os dois pequenos das casas legislativas. Pachequito e Lira estão tretando sem parar por conta da instalação da comissão que analisa as medidas provisórias do governo. E queremos saber com os nossos oráculos quem vence essa briga. Mas a gente já sabe quem tá perdendo, né, o Vento Estrelinha? Então segura aí. A tour da China. Apesar da pneumonia que, graças a Deus, acomete a voz aveludada de Lula, a viagem à China está mantida. E nós vamos investigar com as nossas cartas o que pode acontecer nessa fase aí da tour internacional do nosso mais novo tagarela sentado na cadeira de presidente. Lula versus Moro. Depois de uma operação da PF que desmantelou tentativas de assassinatos a autoridades e ao ex-marreco do judiciário, a troca de farpas entre o presidente e o atual senador marreco pegou fogo. Após aí uma sequência de falas que mais pareciam galões de gasolina e que culminaram na inflamação de extremistas nas redes sociais. Óbvio que a gente vai abrir os oráculos pra gente entender o futuro do capital político que o pode ter acumulado. E se o presidente vai fechar essa matraca, né? Solta a vinheta! Astro Brasilis, zoando a política brasileira ad eterno. Chegamos ao episódio de número 41 do Astro Brasilis e é meu aniversário de 41 anos, ouvinte Estrelinha. Aniversário? Parabéns pra você! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Parabéns! Só que olha só, quem tá ganhando presente é você, né? Seu sem vergonha! Com mais um capítulo de puro dedo no cu e gritaria desse podcast. A gente começa hoje com as previsões da astrologia pro mês de abril. E ó, pode sentar e chorar porque tá babado, ouvinte Estrelinha. Ah, morre, diabo! O mês de abril será marcado pela entrada do Sol no signo de Áries, já ali no dia 5. O que pode trazer um aumento de energia e motivação pro país todo. Esse é o lado positivo, né? Ai, que tudo! Só que também é necessário controlar outros aspectos do meu signo, que é fogo em seu estado mais puro. Por isso, o governo precisa tomar cuidado com impulsividade e agressividade. Você não tá nem ouvindo, é intracraniano. Lula, presta atenção, presidente. Mas calma, ouvinte Estrelinha, calma que pior. Que merda, hein? Vênus estará retrógrado durante o mês todinho e isso prejudica relacionamentos, negociações e a economia do Brasil. Puta merda, viu? Desgraça! Aqui temos fortes energias favorecendo fantasmas do passado desse país, voltando pra morder a bunda aí de alguns políticos que não resolveram seus papagaio. Gente, é puta que pariu atrás de eita porra, tá? Porque em abril ainda tem a influência da lua cheia em Escorpião no início da segunda quinzena, trazendo aí muito chilique, bateção de pezinho, mas também traz um momento propício pra mais uma vez refletir e transformar momentos ruins em oportunidades de mudança nesse Brasil de expiação. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. E a merda chega com força no dia 20, quando acontece um eclipse em Áries, que afeta a quadratura com Plutão. Ah, mas qual que é o sentido, irmão? Não tem sentido. Esse período vai avançar pra maio e vai ter muita briga, treta, desentendimento, crise, tensão. Olha só, é bom governo e o presidente acertarem o tom antes dessa época pra evitar de falar bobagem, porque isso aqui é a marca registrada de outra pessoa, né? Aquele lá, o... Mais uma coisa importante que a astrologia alerta e que a gente precisa ficar atento. O Brasil precisa ficar de olho em fenômenos da natureza inesperados que podem atingir nossa população e causar estrago, estado de emergência. Então, atenção, gente. Autoridades, fiquem de olho, porque pode não acontecer nada, mas, né? Isso aqui é Brasil, o roteirista tá maluco há muito tempo. É, ouvinte Estrelinha, melhor a gente se preparar, que a turbulência que a gente viu nos últimos dias de março chegou pra ficar no mês de abril. Comissões Pacheco e Lira. Então, Estrelinha, ai. A gente passou o início do ano pregando conciliação dos poderes, paz entre as instituições. Fizemos meio que um pacto velado pela evolução do Brasil. Mas os presidentes da Câmara e do Senado parecem não estarem com muita vontade de trabalhar, né? Vai trabalhar. Vamos lá, tudo começou após o presidente do Senado, Rodrigo Pachequito, afirmar publicamente que a Câmara estaria
retardando a análise de projetos do Senado. Estaria impedindo também a votação de medidas provisórias importantes para o país. A declaração acordou o pequeno gigante Arthur Lira, o presidente da Câmara, que prontamente respondeu acusando Pacheco de querer controlar a pauta da casa e de não cumprir acordos políticos firmados anteriormente. Eu desafio o Senado a mostrar que a gente entregou sempre à beira das votações. Pelo contrário, mais de 90% dos casos foram atendidos os prazos. O Senado sempre teve os 30 dias para apreciação da medida provisória. Era de se esperar o bom senso por parte do Senado de que o que estava funcionando bem permanecesse. A disputa entre Lira e Pacheco tem gerado tensões, encrenca e mais dedo no cu e gritaria, ouvindo estrelinha. Não gosto de você, não sinto verdade em você. Porque enquanto os dois tiram as calças e pisam em cima, as chamadas medidas provisórias estão paradas e o país também não anda, né? Aí vem Rubens Barrichello! Antes da pandemia, as medidas provisórias eram analisadas em uma comissão mista. E depois disso, eram votadas em plenário nas duas casas, Câmara e Senado. Durante a pandemia, porém, para evitar aglomerações, o processo tinha sido simplificado, com apenas a Câmara ficando responsável pelas tramitações das MPs. Pacheco quer voltar ao rito original, que é previsto em Constituição. Mas o Lira, bêbado de poder, quer continuar com o controle dessa situação. Como sempre, né, gente? O senhor está muito mal acostumado nessa casa. E o que é uma medida provisória, você me pergunta? E eu lhe respondo, ouvinte estrelinha. Essa é a forma que o Poder Executivo tem de colocar em prática imediatamente algumas ações que, a posteriori, são votadas pelo Poder Legislativo. A famosa aí canetada, lembra dela? Essa é uma medida provisória. E no que a briga dessas duas marmotas ali no Congresso tá impactando? Tá impactando em ações como reestruturação do Bolsa Família, que pode ser paralisada após os 120 dias de validade que possui uma MP. Porque sim, ouvinte estrelinha, a reestruturação do Bolsa Família foi feito via medida provisória. É desumano! Outras medidas, como a reforma tributária, dependem da aprovação do Congresso Nacional. E se as duas casas não conseguirem chegar a um acordo aí sobre o rito, o governo pode ficar sem recursos para honrar seus compromissos e programas sociais que já foram colocados em prática. Infelizmente! Pois é, ouvinte estrelinha. Essa disputa entre as duas casas pode comprometer a governabilidade do país, que já não tá muito boa, né? E a retomada da economia, que também já tá bem prejudicada com o Campos Neto fazendo birra com a taxa de juros, né? Bicha, puta que pariu! O Brasil tá lascado! Hoje a gente vai tirar a poeira de cima do nosso oráculo dos dragões pra esse assunto. E o que eu quero saber primeiro é o seguinte: qual é o formato que vai prevalecer afinal, né? O constitucional, que é defendido aí pelo Pachequito, ou o Lira Power, que alimenta o Arthur Lira e a sua ânsia por mais poder, como sempre, na mão leve, né? Vamos embaralhar as cartas, que inclusive o Pacheco é o presidente do Congresso, tá determinando a volta da comissão. Opa! Dragão aquamarino de Netuno, dragão crístico dourado e dragão ômega. Ouvinte estrelinha, a Constituição prevalece. Eu concordo e discordo, mas discordo concordando. Arthur Lira pode espernear, choramingar, relinchar o quanto ele quiser, porque temos 3 cartas com basicamente a voz da razão falando mais alto. O que vale é a letra da lei, meus amor. O dragão aquamarino pertence à dimensão dos anjos e fala da manifestação no plano físico de projetos e ações através do uso da sapiência, mas só que em 2 níveis, tá? No plano emocional, vai pedir equilíbrio e ponderação. No plano prático, calma e parcimônia. Esse é um recado específico pro Pacheco não subir o tom em público e ser comedido em declarações que podem parar na imprensa ou redes sociais. Fofoqueira! Uma vez dominada a inteligência emocional, parte pro lado racional e prático. Já o dragão crístico da 5ª dimensão fala de expansão e preparação para pensamentos mais elevados e atitudes voltadas ao serviço da humanidade. E essa é uma carta de proteção espiritual a tudo que é ético, a tudo que é lei, que é determinado pelo coletivo. Por isso, Arthur Lira não vai conseguir passar por cima da Constituição e não será capaz de mexer com isso ao arrepio da lei, simples assim, tá, gente? Só queria dizer isso. Você se fudeu. A espiritualidade não permite. Então é um aviso pro Arthur Lira. Não cutuque onça com a sua vara curta. A luz crística chegou para que cada um seja iluminado a desempenhar a sua função dentro daquilo que lhe cabe, nem mais
Nem menos. O dragão de ômega enfatiza a tendência energética daquilo que é certo, justo e ético. A leitura explica que Lira precisa despertar para uma consciência superior. Em que leva em consideração o coletivo em vez de acumular poder para si, para atingir objetivos pessoais, egóicos. Você vai arder no infinito. O alerta Lira é muito claro, gente. Ele pode colher frutos podres se continuar por esse caminho. E o dragão de ômega abre aí uma oportunidade para mudança de postura do presidente da Câmara. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Agora, o Lira também anda forçando a barra para que Lula ou alguém do governo se manifeste em favor das MPs passarem apenas pela Câmara. Mas será que é aconselhável o governo se meter nisso? Vamos baralhar as cartas? Ui, o dragão verde dourado de Sirius, o dragão branco dourado de Lira e o dragão solar dourado. Ouvinte estrelinha, não é dragão do Arthur Lira, é Lira com Y aqui, tá na carta. Ai, ai. A energia geral dessa leitura fala em ser superior a essa discussão, superior a tudo isso. O governo e o poder executivo, portanto, não devem dar pitaco nessa treta do legislativo. Dragão de Sirius tem esse quê aí de ler o manual do ser humano superior e não se meter em briga. Porque o desgaste pode se inverter. E olha só, a gente já vem avisando semana após semana que o Lira tem montado armadilhas muito sutis que podem atingir o governo e ir desgastando aos poucos. Acertou, miserável. Lula foi diplomático com o Lira até aqui, o conselho agora se finge de morto. O dragão de Lira fala de proteção, blindagem. E aqui no texto da carta fala de proteção de Cristo. Mas a gente pode trazer aqui pro lado prático e aconselhar fortemente o governo, mais uma vez, a ficar de fora dessa briga. Não é uma briga que dá pra comprar, ouvinte estrelinha. A gente tem que estar com o cadernal do lado, hein? O lado que o Lula comprar automaticamente dá permissão pro outro lado ir minando o governo. E novamente, estamos falando aqui de dois poderes distintos. Dragão solar confirma isso porque é a energia da racionalização e de dar o exemplo de um líder que inspira. Alguém manda essa leitura aí pro Lula ficar de bico fechado, pelo amor da deusa, tá? Com a língua do presidente andando igual um chicote pra lá e pra cá essa semana. E a língua é igual um chicote, já. O conselho tá muito claro. Calada vence, tá, presidente? Que essa é uma treta que o único capaz de perder é justamente aquele que nada tem a ver com o rolo. Tour da China! Lula anda aí meio dodói, parece que foi a mão de Deus, né? Com essa pneumonia leve pro homem dar um tempo de aparições e declarações públicas. O presidente vai ficar repousando ainda durante todo o dia de amanhã, fazendo a medicação necessária para que no próximo domingo, então, ele possa iniciar essa viagem para a China. Mas a gente sabe que isso não dura muito tempo, porque o presidente tá de malas prontas para uma ida à China, que, se eu não me engano, é a 4ª ou a 5ª visita dele ao país. A viagem deve servir a diversos propósitos. Discutir questões bilaterais e globais em geral, parcerias comerciais, investimentos, além de questões como mudança climática e pandemia de Covid-19. Tem ainda uma comitiva de empresários do agronegócio gigantesca que vai participar da viagem, para estreitar laços comerciais com o país e conversar sobre investimentos também na área de energia e infraestrutura. Caralho, o maluco é brabo. Muita coisa pode acontecer nessa viagem. Pode sim marcar um plot twist na política externa brasileira, com maior proximidade com a China e outros países emergentes. E claro, o Brasil com isso começa a retomar um protagonismo em suas relações internacionais. Glória a Deus. Até lançamento de satélites e guerra na Ucrânia podem se tornar pautas importantes durante o compromisso. Mas, né, do mesmo jeito que pode dar muito bom, também pode dar muito ruim, né? E por isso eu vou usar o oráculo das bruxas literárias pra gente perguntar aqui uma coisinha só, que é o resultado que essa viagem vai trazer pro país. Vamos lá? Vamos por skirt? Vamos baralhar as cartas. Janet Frame, o Lago e o Coelho. Ouvinte estrelinha, essa viagem vai ser relativamente tranquila, proveitosa e benéfica para o Brasil. É mesmo? Nada aqui nessa leitura me sinaliza uma puta encrenca, não. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Janet Frame representa aqui a coragem de ser autêntico e expressar a própria verdade, mesmo que isso signifique ir contra expectativas sociais ou enfrentar a marginalização e rejeição da imprensa. Mas o resultado final é bom. Para de ser doida! Porque essa é uma energia de se
arriscar a experimentar novas abordagens em negociações durante essa tour aí. A Carta do Lago tem uma interpretação quase dúbia, ouvinte estrelinha. A viagem pode resultar em ações de reflexão e introspecção para absorver aprendizados, mas também pode gerar uma certa ansiedade, um certo medo de agir frente a algumas questões não previstas. Nossa, é um inferno isso. Ou seja, nem tudo será feito e negociado e fechado de cara nessa visita à China. Muita coisa vai ser trazida para reflexão antes de tomar outras decisões. E cabe ao governo segurar o forninho e não se precipitar. A Carta do Lago também diz que é preciso aprofundar alguns temas. Isso exige tempo. E 4 dias não é tempo suficiente, né, ouvinte estrelinha? Mas temos aqui também a Carta do Coelho fechando o jogo, que sugere uma viagem, no geral, muito auspiciosa. Eu sou um imã do dinheiro. Em que algumas coisas que precisam ser aceleradas serão favorecidas para o Brasil. Também fala em figuras políticas com agilidade e flexibilidade criativa em negociações de temas importantes para o país. Brasil! E olha que beleza, ouvinte estrelinha. O Coelho também fala de abundância, crescimento, prosperidade, din-din. Então vamos acalmar nossos coraçõezinhos, porque o Lula não vai sair fazendo merda. E se tratando de política internacional e relações exteriores, a gente já conhece a experiência e liderança do Lula, né? Por isso, nada de super polêmico ou grande coisa errada deve rolar nessa ida ao outro lado do globo. Sérgio Moro versus Lula. Último bloco que eu ainda tenho que comprar meu bolo de caixinha e tomar uma cachaça nesse meu aniversário, né, ouvinte estrelinha? Merda nenhuma! Desculpe! O supra-sumo desse episódio tá sempre no final. Então chega mais que hoje a gente vai ter que voltar a falar de um ser tão apagado que virou basicamente um político NFT, né? Mas por que político NFT? Porque a gente sabe que ele existe, mas não tem função prática nenhuma, né? Essa semana foi tragicômica nesse sentido, viu? Foi preciso que Lula cometesse 2 deslizes gigantescos em falas curtíssimas. Desgraça! Pra jogar luz numa cadeira ali no Senado que ninguém tava prestando muita atenção, não. Sim, ouvintes estrelinhas, estamos falando dele. Corrupção. A corrupção combate corrupção. 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 E eu vou poupar o ouvinte estrelinha da contextualização que vai muito pra trás, porque, bens a Deus, isso aqui é uma novela, já virou série na Netflix, tem livro, tem um monte de reportagem no Intercept, então vai no Google porque a história já é longa do jeito que ela tá. Deus que me perdoe. Em recente entrevista ao Brasil 247, Dom Lula III, ao falar de sua época preso, me soltou isso daqui. Eu nunca contei isso, mas, por exemplo, de vez em quando ia um procurador, entrava lá de sábado ou de semana pra visitar se estava tudo bem. Entrava 3 ou 4 procuradores lá e perguntava tudo bem, falava, não tá tudo bem, só vai estar bem quando eu fuder esse muro. A declaração foi rebatida pelo... Corrupção. Dizendo que se algo acontecesse com sua vida ou de sua família, a culpa seria dele, de Lula. A frase do presidente tirada de contexto gerou munição pros bolsominions que andavam sem ter muito o que fazer nas redes sociais. Não! E se espalhou feito pólvora todo tipo de ilação. Mas principalmente de que Lula estaria usando a cadeira de presidente pra se vingar do povo brasileiro. Desejo de se vingar? Mesmo isso não fazendo sentido nenhum, né? Já que a mágoa dele é com o próprio senador NFT. Só pra tocar o fundo a Edith Piaf, né? A coisa se agravou quando a Polícia Federal revelou um plano do PCC pra assassinar o ex-juiz e outras autoridades. A oposição tentou ligar os 2 fatos com o... Corrupção. E o seu parceiro na Lava Jato, o deputado Deltan, fazendo ilações nesse sentido em suas falas públicas e nas redes sociais. Vai tomar no cu, cara. Bom, pra 2 ex-profissionais do judiciário que condenavam tanto a política, né? Os 2 se sujaram bem rapidinho com as estratégias de baixo clero de angariar capital político nesse sentido, vocês não acham? Eu concordo e discordo, mas discordo concordando. Flávio Dino teve que sair botando panos quentes e falando óbvio que claramente o ex-juiz não teve muita vergonha na cara pra admitir, né? Querida, cheguei! E eu faço esse apelo para que as pessoas que estão na internet tentando fazer pequena, baixa, execrável luta política reflitam, vejam os fatos e não tentem, obviamente, distorcer a atuação exemplar que a Polícia Federal teve nesse caso. Evidentemente, é impossível vincular um fato ao outro, porque nós estamos falando de horas, em relação ao inquérito policial que foi instaurado há semanas, fatos que se reportam há meses. Então, como disse, há pessoas irresponsáveis que, para tentar escapar das suas próprias responsabilidades, tentam, infelizmente, levar o debate político brasileiro ao nível da lama. E nós não aceitamos isso, porque o que o presidente Lula fez
faz e fará, o que eu faço e farei é crítica técnica e política a este senhor que foi magistrado e que hoje é senador. Como ele faz a nós também. Mas o que nós fizemos foi, cumprindo a lei, proteger a vida do nosso adversário. É importante ter isso claro. Se nós não tivéssemos agido, aí sim poderia haver alguma ilação. Mas a Polícia Federal agiu de modo exemplar. E faço questão de assinalar que foi uma decisão da direção da Polícia Federal atuar de modo exemplar, e todos os profissionais da Polícia Federal no Brasil sabem disso. Por isso eu quero dizer que é repugnante a ação política dessa extrema-direita desvairada, aloprada, querendo nesse momento desqualificar um trabalho sério da Polícia Federal, que deve em verdade ser homenageado. Trabalho esse que salvou a vida, graças a Deus, do senador Sérgio Moro. Senadores também condenaram as ilações do Sérgio. Agora, importante também, senador Moro e demais colegas, colocar as coisas no devido lugar. O governo do presidente Lula tem pouco menos, não tem 90 dias de governo. O PCC não foi fundado agora. O PCC não existe de agora, não. O plano para matar Vossa Excelência não foi arquitetado nesses 3 meses, não. Foi de antes que esse plano foi arquitetado. O senhor já ao assumir o mandato de senador da República, foram tomadas as providências e tinha conhecimento das providências de investigação que estavam em curso por parte da Polícia Federal. Aliás, senador Moro, ainda bem que temos no Brasil, voltamos a ter no Brasil, uma Polícia Federal que é a instituição do Estado brasileiro, que não aceita interferência política. Aliás, senador Moro, interferência política que foi outrora denunciada por Vossa Excelência. Dia 24 de abril de 2020, Vossa Excelência lembra? Vossa Excelência pediu demissão do Ministério da Justiça. E ao pedir demissão, que foi Vossa Excelência disse, naquele momento e sob a égide daquele governo? Falei para o presidente que seria uma interferência política. E ele disse, seria mesmo, seria uma interferência política. Foi palavras suas, 24 de abril de 2020. Esse tempo de Polícia Federal que o senhor viveu, que teve interferência política sobre ela, acabou. A Polícia Federal voltou a ser instituição do Estado. Crimes, seja contra quem for, seja os crimes que tentaram armar contra o presidente da República no dia da sua posse, seja os crimes contra Vossa Excelência, conhecido opositor do governo federal, serão desbaratados e os criminosos vão para a cadeia. Estejam eles onde estiverem. O tempo de crime organizado, esse tempo acabou. A sorte, a sorte não, a obrigação do Estado brasileiro, ele proteger, está sendo cumprida. Obrigação essa que, lamentavelmente, não foi cumprida pela Polícia Federal para garantir a continuidade das investigações sobre o assassinato de um miliciano chamado Adriano da Nóbrega, que foi assassinado e depois, naquela época, o governo de então e o Ministério da Justiça de então, eu não sei quem estava no Ministério da Justiça. Deixa de ser mentirosa, bicha! Mas enfim, o Ministério da Justiça de então resolveu não instaurar as investigações. O caso do Adriano da Nóbrega e os esquemas milicianos que podiam chegar a quem matou Marielle, não teve essa sorte porque teve interferência política da Polícia Federal. Lincoln Gakia, não sei, o promotor do MP de São Paulo, lembrou que o Sérgio seria aquele que desencadeou ameaças à sua própria vida, uma vez que ele lavou as mãos em relação à famigerada transferência de Marcola quando foi ministro da Justiça, que também foi negada e que levou o próprio promotor a tomar ações efetivas contra o chefe do PCC. E isso botou o look dele na reta, né? Sérgio também se esqueceu de mencionar pra imprensa que ele já tinha conhecimento de todas as ameaças que vinham sofrendo há meses. Suspeito. Bom, em resumo, o estrago tava feito. E aqui entra a segunda bobeira que o Dom Lula III deu. Em uma rápida entrevista durante um compromisso, um dia, acho que foi um dia depois, o presidente me soltou mais essa aqui. Eu acho que é mais uma ação do Moro. Mas eu quero ser cauteloso. Eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro. Mas eu vou pesquisar, eu vou saber por que da sentença. Até fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele. E isso foi a gasolina que faltava para que o voltasse a ser o grande destaque no meio político e na imprensa. E ele não perdeu tempo dessa vez. De novo, a fala foi tirada de contexto e a sensação que o Sérgio quis passar é de que o presidente teria gargalhado da condição de ameaça que Moro vinha sofrendo. Ele deu uma declaração infeliz nessa terça-feira e queria se vingar de mim. Eu não politizei o assunto. Deixa de ser mentirosa, bicha! E eu vejo hoje um presidente dando risada de uma família ameaçada pelo crime organizado. Agora, o destaque foi pro ator Pedro Cardoso, que também levantou um ponto bastante interessante sobre o debate e o desespero de alguns blocos da imprensa em ressuscitar a imagem de grande herói de Moro, que a gente sabe não passa de um deslumbrado por poder e fama, né? É mau caráter.
caráter mesmo. Escroto, raça ruim, ardiloso, filho da puta. Ouvinte, Estrelinha, desculpa, mas essa é uma opinião pessoal que eu coloco aqui. O humor é pior que participante de reality show, gente. O ego do cara é gigante e isso ficou muito claro quando ele saiu da condição de juiz pra virar político ao final dos seus 15 minutinhos de Lava Jato. Mas vamos voltar aqui pro Pedro Cardoso. Não, me causa espanto. Eu acho que o Brasil está profundamente adoecido moralmente. Porque nós estamos falando aqui há 10 minutos de uma pessoa chamada Sérgio Moro. E ele está sendo tratado aqui como se fosse uma pessoa que merecesse todo o nosso respeito, uma pessoa muito digna, muito correta. Enquanto que ele é uma pessoa que tramou junto a um acusador para colocar uma pessoa na cadeia. E apenas porque nossa democracia é juridicamente muito imperfeita, ele logrou virar senador da República. Então é feita uma ameaça à vida dele, que é um fato profundamente lamentável. Ninguém tem que ser ameaçado de coisa alguma. Mas me desculpem, milhões de brasileiros são ameaçados de morte todos os dias pela pobreza em que vivem, pela proximidade que são obrigados a viver com o crime organizado, e agora este homem moralmente desqualificado recebe toda essa atenção porque ele agora foi vítima de uma ameaça também. Pera lá, eu acho isso uma doença brasileira. Eu estou muito mais preocupado com milhões e milhões e milhões de outras pessoas que estão permanentemente ameaçadas e que não serão noticiadas aqui, nem em outro lugar nenhum, porque não tem o prestígio que o poder traz para as pessoas. Esse é o meu ponto de vista. Por isso que digo, há uma questão de linguagem. O fascismo brasileiro, ele se exerce o domínio sobre as consciências do povo ao controlar os discursos. Então, quando eu fiz um comentário a respeito do nosso próprio programa, daquilo que nós estamos fazendo aqui, é um convite a vocês, que são profissionais disso, eu não sou, que reflitam sobre esta prática, onde simula-se algo que é muito semelhante a um diálogo, mas que, na verdade, é uma sucessão de monólogos. E eu me explico. O diálogo pressupõe um sincero interesse no pensamento do outro. Se nenhum de nós aqui temos um sincero interesse no pensamento do outro, nós vamos apenas ouvir, esperar a nossa vez de falar e então confirmarmos aquilo que sempre achamos, porque não estamos nos deixando modificar em momento algum pelo pensamento do outro. E ouvinte, Estrelinha, nem vou entrar no mérito da juíza copia e cola que levantou o sigilo da investigação, mas tudo isso virou um grande cabaré de exploração política do jeito mais bolsonarista e baixo possível. Tem um termo técnico pra isso, chama fogo no parquinho! Bom, pra fechar esse episódio de hoje, vamos usar o tarô de Osho pra fazer algumas perguntas em relação a esse tema. E a primeira é saber se o vai sair fortalecido disso ou se não vai dar tempo dele angariar capital político pra seguir nos holofotes. Então vamos lá, vamos embaralhar as cartas. A celebração, o louco e a criatividade. Olha a cagada, seu Lula. Você se fudeu. O Moro vive um momento muito feliz de realização de um desejo de sair vencedor de um confronto direto com o presidente. Eu tô muito felizão aí. Essa carta sugere um ex-juiz no topo do mundo, celebrando sua conquista, confirmada pela carta da criatividade, que é um momento propício para pegar carona e criar sua própria narrativa com sucesso. O jogo todo em si é bem encorajador pro senador. Infelizmente. A carta do louco fala de um salto de ferro rumo ao desconhecido, inclusive. Não dá pra saber o que vai acontecer em termos de manutenção do capital político do Sérgio Moro. E nem sempre passos ousados são calculados, muito menos inteligentes, né? Ainda mais se tratando de quem se trata. Mas sim, ouvinte Estrelinha, o Moro ganhou bastante notoriedade. E aqui eu vou hablar mesmo. O Lula falou demais e acabou ajudando um adversário político desnecessariamente. Tem um comportamento de um fariseu. Falando nisso, quero saber, então, como sai a imagem do presidente, né? Porque, sim, é uma questão retórica, mas vai que o tarô dá alguma luz aí, o conselho pro presidente, né? Então vamos embaralhar as cartas. Saíram as cartas da conclusão, a voz interior e participação. Mais um alerta aqui. Qual é o conselho? Ouvinte Estrelinha, Dom Lula III precisa sair desse ciclo com o Sérgio. E o jogo aqui tá gritando pra isso, então lá vai. Aqui ele se desgasta, mas dá pra recuperar o fôlego. Então calada vence, presidente. A gente tá falando isso o episódio todo. Você não tá nem ouvindo, é intracraniano. A carta da conclusão pede um fim de ciclo imediatamente. Indica aqui que Lula precisa chegar ao fim dessa jornada. Vai voar, filho. Aprendendo com seus erros, reconhecendo suas cagadas nos últimos dias e, claro, se guiar por forças superiores, tomar decisões mais sábias e seguir em frente com mais confiança. A energia da participação representa uma conexão com quem
sabe mais do que o presidente em termos de comunicação. Ele precisa ouvir mais conselhos que são compartilhados com ele e se unir a essas pessoas para frear esse novo momento de destaque do ex-juiz da Lava Jato. Juntas, essas duas cartas sugerem que Lula precisa concluir o ciclo e refletir sobre o que foi aprendido para não cair no mesmo erro. A carta da voz interior sugere que é hora de ouvir, então, a voz interior para dar os próximos passos. Lula receberá um auxílio mais profissional em termos de comunicação, sim, gente, como a gente acabou de falar. E assim ele vai abandonar o assunto. Ouvinte Estrelinha, o recado tá mais do que claro, né? Não preciso falar mais. Agora, vamos fechar mesmo, fechar pra valer e vamos projetar aqui pros próximos anos, até o fim do mandato do Lula. O que a gente pode esperar do confronto direto que o Sérgio vive caçando, já que pelo visto é a única coisa que ele sabe fazer, né? Vamos baralhar as cartas. Ai, eu tô rindo de nervoso, ouvinte Estrelinha. A amizade, a compreensão e a receptividade, Que porra é essa, Marreco? Esse tarô tá sacaneando, não é possível. Bom, mas às vezes a gente acerta umas coisas aqui que vão completamente contra o senso comum. E o Astro Brasília já fez bastante isso. Então, vamos pra mais uma interpretação surpreendente, né? Porque também estamos falando aqui de uma briga do vaidoso leonino Sérgio Moro com o vingativo e escorpiano Luiz Inácio. Eita porra. Basicamente, esse jogo diz que um dos dois deve ceder e largar o osso no futuro. Olha só. Para de ser doida! A carta da amizade representa conexão e calor humano como prioridades. Indica que um dos dois se percebe cercado por pessoas amigáveis e receptivas, que promovem acolhimento e compreensão. Ela sugere que um dos dois reconhece um ambiente e posição positivos, de aceitação, de que tem sentimentos mais importantes do que alimentar esse embate. Já a energia da compreensão fala da capacidade de ver as coisas a partir da perspectiva dos outros. Indica também sabedoria, ver além da briga em si, enxergar consequências futuras em cima disso. É compreender as motivações do adversário para conseguir freá-lo com uma postura superior. Por fim, a carta da receptividade representa a abertura, flexibilidade e a capacidade de fazer algo novo e deixar no passado o que é passado de fato. Essa é uma carta que pede disposição para sair de uma zona de conforto e enfrentar desafios que realmente valham a pena. Eu não vou tirar a personalidade de quem faz tudo isso pra gente deixar no mistério, né, ouvinte Estrelinha? Mas olha só, eu quero a sua opinião. Entre Lula e Sérgio, pelas personalidades que a gente conhece dos dois, quem será que estaria mais inclinado a dar trégua e ignorar seu opositor, hein? Me conta lá nas redes. Chegamos ao final de mais um episódio do Astro Brasilis. Obrigada, ouvinte Estrelinha, por ficar comigo sempre até o final. Não se esquece de compartilhar o podcast com seus amiguinhos pra gente ampliar cada vez mais essa constelação familiar de futriqueiros astrais. E se você quer ficar firme, ajuda aí o Astro Brasilis a sair do seu eterno Mercúrio retrógrado financeiro. Manda uma energia de troca acessando livepix.gg/Astro Brasilis. E tem também o Apoia-se. Beijos especiais pra todos nós queridos ouvintes que sempre interagem conosco no Twitter, no Instagram, com as fotos das leituras, lá no no TikTok. Não esquece de seguir a gente, é @AstroBrasilis. Esse podcast usou referências de Equilibrium, Astrolink, Band News FM, Brasil 247, Folha de São Paulo, Veja, O Globo, Correio Brasiliense e os oráculos The Literary Witches Oracle, Oshus and Tarot e Dragon Oracle Cards. Quero fazer uma pergunta sobre a vida política do Brasil? Manda a sua sugestão para astrobrasilis@gmail.com. Eu sou a Chu e esse foi mais um Astro Brasilis, zoando a política brasileira de eterno. Um beijão pra vocês e até o próximo episódio. Aviso importante: todas as tiragens de oráculos nesse podcast foram feitas de verdade. Você pode acreditar ou não, vai de você. Mas as previsões contidas nesse podcast são dos oráculos e não refletem necessariamente a opinião da sua criadora.